Graça e paz, povo de Deus. Som. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão na casa do Pai de vocês. Aqui a gente tem liberdade para adorar, liberdade para conversar com Ele. A gente veio aqui nessa noite e nos reunimos para ver esse Deus, para adorar esse Deus que a gente serve. Então a nossa oração é que Ele se sinta à vontade no nosso meio. É que Ele tenha liberdade de se manifestar. É que Ele use cada um de nós conforme o teu querer e a tua vontade. E nós aqui iremos guiar o louvor dessa noite, mas não é uma apresentação. A intenção é que vocês adorem junto conosco. Nós consagramos tempo, dedicamos, separamos tempo, investimos tempo para que esse momento acontecesse, para que tudo hoje fosse em volta dele, para que tudo hoje revelasse a glória dele no nosso meio. Ele é o motivo principal da gente estar aqui. No final do culto tem um café extraordinário, mas é só um detalhe: o ator principal é Ele, e Ele já está presente aqui. A Bíblia diz que 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. E quando você entrou aqui, Ele te acompanhou. Vamos louvar a Ele, vamos agradecer a Ele pelo dia que a gente teve, pela semana que a gente teve. Vamos pedir a Ele a melhor semana das nossas vidas, mas vamos adorá-lo e dizer: Senhor, não somos nada sem Ti. Estamos aqui hoje para Ti. Conduz o nosso culto, Ele é Teu, Ele é por Ti. Em nome de Jesus, adore a Ele. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, porque nós vamos adorar o nosso Deus e Ele merece o nosso louvor. Glória a Jesus. Restaurando os corações, te
de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Se o teu Deus é isso, tudo que nós estamos cantando, adore a Ele porque Ele está aqui, aleluia. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele está aqui nesta noite e nós estamos aqui para adorar a Ele, para entregar a Ele a nossa adoração, porque só Ele merece, aleluia. Vamos declarar que Ele é grande, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, aleluia.
Aleluia, Senhor. Nós nos colocamos aqui diante de Ti, porque nada somos sem a Tua presença. O Senhor que conhece as nossas orações e as nossas petições antes mesmo que nós abrimos a nossa boca. O Senhor sonda os nossos corações. E nesta noite nós te pedimos, Pai, sonda-nos, usa-nos, entre no nosso interior, cura, restaura, transforma. O Senhor é o Deus de milagres, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Se deixe ser transformado nesta noite e enche-me até que mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha na noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece, Espírito Santo de Deus, venha sobre este lugar, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha
Nós te adoramos, Senhor. Nós somos honrados porque nós servimos a um Deus que vai conosco para todos os lugares, que não nos desampara. Ele não te desampara. Sabe aquela coisa difícil que não está querendo sair? Sabe aquele emprego? Sabe aquela doença que está assolando alguém da tua família? Sabe aquele desespero que você se pega todas as noites? O Senhor ouve a tua oração e Ele lhe diz nesta noite: eu sou contigo, filha, filho. Eu sou contigo. Eu escuto as tuas orações todos os dias. Continue me adorando e me louvando. Aleluia. Santo Jesus. Santo.
a Deus. Eu quero te convidar para você meditar um pouquinho comigo em um provérbio. Eu quero que... Esté, projeta aí para mim, Provérbios 11:24. E eu quero que você sente um pouquinho. A gente ainda vai adorar nosso Deus, a gente ainda vai louvar Ele, mas eu quero que você medite um pouco no que esse provérbio diz. Não é o que o pastor diz. Eu quero que você leia comigo e me diz o que você vê. Esse é o momento do culto onde a gente adora Deus também com os nossos bens materiais. E eu queria te chamar para meditar nesse versículo antes da gente estar adorando a Ele com os nossos bens. A gente tem várias formas de adorar o nosso Deus: com o nosso tempo, com a nossa voz, com o nosso caminhar, com o nosso proceder. E a Bíblia diz que doar, ofertar e dizimar é uma das formas de adorá-lo. E olha o que Provérbios 11:24 diz. Ele diz o seguinte: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Tem uma outra versão que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, e outros retêm o que deveria dar e caem em pobreza. Tem uns que doam generosamente e vê as suas riquezas aumentar. Como é que a gente doa com generosidade e vê a nossa riqueza aumentando? E como é que a gente retém o que deveria ser doado e cai em pobreza? Gente, aqui está falando da lei da semeadura. Porque quem doa generosamente semeia em um terreno fértil. É você doando, e quando você planta, a semente germina, e a semente nunca gera a mesma quantidade em que foi plantada. Ela sempre multiplica o que foi jogado nela. Por isso que quando você doa mais você tem em troca. Porque você está plantando. Você não planta um carocinho de feijão e vê um pé de feijão com um monte de bagem, dá um caroço de feijão só. Dá muito mais do que você semeou. Só que a lei da semeadura também diz o seguinte: se você tudo o que ganha come, amanhã você não tem o que colher, porque você está retendo o que deveria ser ofertado. Quando você, olha o que a palavra diz: quando você retém aquilo que deveria ser doado. Ele está dizendo: tem uma parte do que você recebe, tem uma parte do que Deus te dá, tem uma parte do que você ganha que não é seu. Você tem que pensar no amanhã. Porque se você comer tudo que você ganha e não semear nada, o que você colhe amanhã? E aqui a gente está falando de uma lei espiritual. E quando você semeia uma oferta na casa de Deus, que é um terreno fértil, você colhe espiritualmente o que você semeou materialmente. Por quê? Porque não tem explicação. Como é que eu vou doar com generosidade e vou ver da onde eu estou tirando aumentar? Seria o contrário, seria eu vou doar e aí da onde eu estou tirando para doar tem que diminuir. Claro, se eu estou tirando, como é que eu vejo aumentar? Gente, eu convido você a vir viver esse versículo. Eu por muitas vezes vivi com medo de confiar em Deus e passava necessidade. Eu não tirava nada do que
eu recebia e mesmo assim faltava. Mas Kézia falou um negócio aqui que é extraordinário. Ela disse assim, ó, Deus não multiplica o nada. Deus multiplica o pouco. Deus quer o seu pouco para multiplicar. E aqui a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de generosidade. O que tem que ser grande não é o seu dinheiro que você vai colocar aqui, é a generosidade que vai sair daí para vir aqui adorar Ele. Seja por Pix, seja no envelope. A irmã Nayara tem uns envelopes ali, só você levantar a mão ela te dá um envelope. Se não tem um Pix, tem uma transferência, não importa como é que vai chegar, mas a semente tem que ser semeada, sabe? Então assim, Deus te traz aqui para te perguntar nessa noite: o que é que você tem guardado que deveria ser semeado? Enquanto a gente louvava aqui, a gente ganhou aqui alguns alimentos para poder estar distribuindo para as pessoas que necessitam. E a gente tem alguns projetos para fazer com isso. A gente vai voltar, vai fazer uma sopa num trabalho que a gente tem do grupo de Vida em Ação. Só que hoje chegou um rapaz ali enquanto a gente louvava, não sei se vocês viram, pegando umas caixas aqui. E esse cara parou e disse assim: eu não quero dinheiro. Eu vi aqui que é uma igreja e passei, estou com fome, eu queria que você me desse alguma coisa para mim comer em casa. Que eu passei e vi ali que vocês têm uma mesa farta. Eu vi que vocês têm um bocado de lanche ali. Aí eu disse: peraí, só um pouquinho. Vim aqui, peguei 2 caixas, 3 caixas, e quando ele viu que o que estaria sendo semeado na vida dele não era só um pouquinho daqueles salgados. Quando ele pegou aquelas caixas, vocês não têm noção, eu não consigo descrever para vocês o sentimento que ele demonstrou para mim no sorriso ao receber. Eu não consigo expressar para vocês com palavras o que o sorriso daquele cara falou no meu coração, sabe? Isso que alguém semeou aqui. E quando ele semeou isso aqui nessa igreja, ele não sabia que ia fazer diferença na vida daquele rapaz que veio aqui, mas Jesus sabia. Talvez você não saiba aonde é que vai parar a semente que você vai plantar aqui, mas Jesus sabe. Ele tem um destino para ela, e que Ele guia essa igreja nesse destino. Eu me lembro que eu orava, e eu não sei se você também já orou assim, porque foi me ensinado a orar dessa forma. Foi me ensinado a orar assim: Pai, obrigado por esse alimento que eu tenho na mesa. E Senhor, nunca deixe faltar na mesa de quem mais necessita. E um dia Deus falou para mim: essa oração é a oração mais egoísta que você faz para mim. Porque eu te dou uma mesa farta, e você vira para mim e diz assim: os meus outros irmãos, o Senhor guarda lá. E a partir daquele dia eu passei a orar assim: Senhor, coloca no meu caminho os teus filhos que estão com fome, que eu quero alimentar. Pai, obrigado pela minha mesa farta, mas coloca na minha vida a oportunidade de compartilhar o que eu estou tendo em abundância com quem não tem. Coloca no meu caminho quem está com fome, que eu quero matar a fome dele. Eu quero semear na vida dele. Eu quero honrar o Senhor e receber a honra de matar a fome de um dos meus irmãos. Eu quero te chamar para adorar Ele nessa noite com o teu dízimo, a tua oferta. E que essa palavra não te leve somente a dizimar e ofertar, que te leve a entender que tem coisas que Deus coloca na tua vida, que é semente. Não coma, plante, em nome de Jesus. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor.
Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos aqui a vida de cada pessoa que ofertou, que dizimou e que entregou o melhor de Ti nesta noite, Pai. Nós oramos por cada pessoa que veio aqui na frente, por aquelas também que não estão aqui presentes, Senhor. Nós entendemos que cada um tem feito o Teu melhor e nós entregamos cada um nas Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor tem feito, tem cuidado e tem guardado. Ministramos bênçãos, ministramos que o Senhor não deixa faltar nada na vida de cada um, na família de cada um. E nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa que o Senhor prometeu. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Gente, eu quero convidar você para orar conosco, porque hoje a gente tem o privilégio de ter uma das mulheres mais cheias de Deus que eu já conheci na terra, trazendo a palavra para nós. Hoje nós estamos aqui neste lugar, congregando aqui, porque Deus usou essa mulher para falar com essa igreja, para providenciar este ponto. Deus usou ela de formas extraordinárias em tudo que você pensar. Desde da palavra que a gente tinha que vir até arrumar um lugar. Você pensar como Deus usa essa mulher é pouco. Nós viemos de uma série de mensagens de mulheres na palavra. E nós tivemos ministrações fantásticas. Muitas. E é uma honra ter nessa noite a nossa grande irmã em Cristo, Carol, trazendo a palavra para nós. Deus falou grandemente conosco esses dias. E vocês não têm noção de que como o inimigo não queria que essa noite acontecesse. Porque se você acha que Deus já falou com você até agora, eu quero que você crie uma expectativa maior ainda do que Ele ainda tem para você nessa noite. Porque se Deus já falou com você hoje, Ele vem te dizer, só foi o comecinho. Se você disser assim, não, o louvor Deus derramou e foi uma coisa maravilhosa, Ele falou muito grande no meu coração. Só foi o começo. Ele ainda tem muito mais para nós na noite de hoje. Amém? Você recebe aí? Amém, glória a Deus. Eu quero pedir um auxílio aqui de alguns de vocês. Porque nem todo mundo vai se encaixar no meu perfil. Mas quem encaixar, a gente tem agora o nosso tempo com as nossas crianças. E eu quero convidar as crianças para vir aqui à frente, para nós estarmos orando por elas, para elas irem para o cantinho delas. Ter o tempo de Deus com elas em específico. Sei que Deus vai falar conosco aqui no nosso tempo, mas sei que o tempo de Deus com elas também será precioso ali naquele momento. Até muda aqui para mim. Então eu quero convidar você que não está cansado, só você que passou a semana todinha assim balançando na rede, para ficar de pé um pouquinho e orar comigo por essas crianças. Mas assim, quem trabalhou durante a semana não precisa, é só quem está descansado. Passou a semana descansando, que passou aquela semana preguiçosa em casa assistindo filme e tal, e que agora tem disposição para levantar, colocar suas mãos para cá, porque você tem autoridade de Cristo para ministrar sobre a vida dessas crianças. Porque muito embora alguns não sejam filhos de vocês, vocês como igreja têm responsabilidade de ajudar na criação e na educação deles. Amém? Glória a Deus. Então coloque suas mãos para cá e declare na vida deles. Pai, nós declaramos que são as suas futuras gerações, suas futuras missionárias, suas futuras pastoras, suas futuras homens e mulheres de Deus que irão falar a tua palavra.
que elas cresçam com saúde e paz na Tua presença. Pai, que esse tempo que elas vão ter com Deus ali seja precioso, que elas possam, meu Pai, crescer em Cristo e aprender junto conosco, em nome de Jesus, sobre os Teus caminhos, e que elas possam colocar em prática tudo aqueles que elas virem, e que nós possamos inspirar eles a serem homens e mulheres de Deus honrados na Tua presença, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Não senta ainda não, pera ainda, vocês estão descansados. Então eu disse que era para levantar quem ficasse a semana todinha descansando, todo mundo levantou. Não tem ninguém cansado aí não. Vamos orar por essa mulher de Deus agora? Estenda sua mão para cá, a mesma autoridade que você usou sobre as crianças, vamos declarar sobre a vida dela. Pai, está aqui a Tua filha hoje, que vai ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Prepara nosso coração como um terreno fértil a ser semeado nessa noite, e que a palavra na boca dela seja a sua semente, e que essa semente na nossa vida gere mais vida, gere transformação. Pai, usa a Carol como o Senhor nunca usou antes na face da terra, em nome de Jesus. Fala conosco aquilo que a gente precisa ouvir de Ti nessa noite, amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Sei que vocês estão descansados, mas senta um pouquinho. Voltou não. Oi. Eu gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Gente, como é difícil estar aqui na frente. Eu sou muito brincalhona, sou muito risonha. Gosto de fazer muita graça, mas quando fala que é para vir pregar, eu confesso a vocês que a minha vontade é de me trancar e me esconder, porque assim, o nervoso é muito grande. E eu estava até perguntando para Deus, Senhor, por que é assim, né? A gente vive há tanto tempo na igreja, mas quando a gente fala que vai subir para trazer a palavra, é um nervoso, é um frio na barriga. Hoje eu já passei o dia tão tensa, tão ansiosa, assim, bem agoniada, como o Ítalo falou, só Deus sabe como foi difícil chegar até aqui hoje. Mas eu entendo que é porque a responsabilidade é muito grande. E o Senhor Jesus precisa de pessoas que se disponibilizem a essa responsabilidade que Ele quer entregar. E eu já falei para o Senhor há um tempo atrás que eu não quero mais retroceder, e sim avançar. Então eu não posso me deixar ser dominada por este medo, por este nervoso, porque eu sei que eu sou pequena, mas o meu Deus é grande. Eu estou muito feliz de ver a igreja tão cheia, tão repleta. É muito bom ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa igreja recebe vocês de braços abertos. Eu queria que vocês colocassem a mão no seu coração. Fechassem o seu olho por um instante. E repetisse assim comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui nessa noite, não para ouvir a Carol falar, Pai, mas para ouvir a Tua voz falar comigo. Senhor Jesus, fale ao meu coração, fale aquilo que eu preciso ouvir. E se também for falar algo que não é para mim, que o Senhor possa falar com a pessoa que precisa ouvir. Fala conosco, Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Paulo. Nosso grande, amado amigo Paulo, tão falado, tão conhecido. Paulo, que antes de ser escolhido para fazer o que ele fez, cumprir o seu ministério, ele era um perseguidor dos cristãos. E eu estava lendo um pouquinho sobre Paulo e pude ver que Paulo, depois da morte de Estevão, ele foi escolhido como o homem que designava a morte dos cristãos. Então ele passou a ser o perseguidor dos cristãos. Ele fazia coisas bárbaras, ele entrava nas casas, se soubesse que uma pessoa estava ali que adorava a Deus, ele entrava lá, puxava para fora mulher, criança, homem, e ele matava mesmo ao fio da espada. E assim, Paulo não era qualquer pessoa não, Paulo era um homem muito inteligente, estudado, falava em várias línguas, era de boa família.
E ele um dia foi intitulado a ser o perseguidor dos cristãos. Mas teve um dia que ele teve um encontro real com Jesus. E no dia que ele teve esse encontro real com Jesus, a vida dele mudou totalmente. No estalar de dedos, a vida de Paulo mudou. Então, assim, a história de Paulo é linda. Se você tiver depois um tempinho, estude. É linda a história de Paulo. Tem até um filme que está, acho que já tem até disponível na Netflix. Quem tiver oportunidade de assistir, assista, porque é muito bonita a história de Paulo. E depois que ele se converteu a Cristo, ele passou a amar tanto o Evangelho de Cristo que ele começou a se disponibilizar à obra. Ao invés dele ir matar e perseguir os cristãos, agora ele ia atrás de pessoas para falar desse Jesus, para falar da mudança que ele encontrou na vida dele. E ele fez diversas viagens, foi preso, também foi perseguido, mas no final ele venceu. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Atos 16, versículo, deixa a Bíblia aberta se você puder, a gente vai estudando alguns versículos. Atos 16, versículo 6. Acho interessante quando o Ítalo fala, essa mulher de Deus. Eu falei, meu Deus, eu fui a última que fiquei na lista das escalas das mulheres para pregar. A responsabilidade maior ficou nas minhas costas. Mas eu não sou nada, viu, gente? Vocês não esperem nada de Carol, não, porque Carol não tem nada para dar para vocês, tá? Jesus que é grande, Jesus que é bom, Jesus é quem nos usa. Amém? Atos 16, 6 diz assim: E percorrendo a região frígio-galacta, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando em Misia, tentaram ir para Bitina, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Misia, desceram para Troade. À noite sobreveio uma visão, a qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo aqui, ele não estava sozinho, ele já estava com os seus amigos. Ele estava com Timóteo, inclusive com o Dr. Lucas, que é quem narra essa história. E eu achei interessante porque eles estavam percorrendo uma região e eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente pensa que algo que a gente vai fazer, quem nos impede tudo é o diabo. Mas não. A partir do momento que você aceita Jesus, que você entrega a sua vida na mão do Senhor Jesus, você é selado com um selo de pertencimento espiritual do Senhor Jesus. E a Bíblia chega a dizer que todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Então Paulo já era um filho de Deus e ele era guiado pelo Espírito Santo. Quantas vezes a gente quer ir para um lugar e as coisas não dão certo, meu Deus, mas eu ia e não deu certo. Foi o diabo. Não, o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele também te direciona, ele te guia, ele te orienta. E na verdade, ele tem uma agenda para a gente. Você tem sido guiado pela agenda que o Espírito Santo tem para você? Muitas vezes a gente só quer seguir os nossos instintos. Às vezes o Espírito Santo quer fazer algo através da sua vida para alguém. Hoje em dia a gente vive em um mundo tão egoísta que a gente acaba nem querendo dividir aquilo que a gente recebe. O Espírito Santo fala: não é por aí, não quero que você vá hoje, eu quero que você vá em tal lugar. Ele só precisa de pessoas disponíveis. Eu acho muito, às vezes assim, eu me pego pensando: meu Deus, por que eu mudo tanto de cidade?
Não é possível. Teve uma pessoa que um dia disse para mim bem assim: você sabia que bola que muito tomba não cria lodo? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mas não é possível que eu vou ser essa bola que não vou criar lodo em lugar nenhum. Mas depois, conversando com uma amiga muito espiritual, ela me fez entender o seguinte: Carol, o Espírito Santo faz isso com você porque você se dispõe a ir. Você se dispõe a ir. Ele sabe que você e a sua família têm disponibilidade para ir. Nós não somos daqui. O nosso lugar celeste é no céu. Por que a gente é tão enterrado onde a gente nasce? Eu nasci aqui, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, eu não saio daqui para lugar nenhum. Não. Nós precisamos ser disponíveis para a gente ir onde o Espírito Santo quer nos levar. Se a gente for contar o tanto de cidade que a gente já passou, mas em todos os lugares que nós moramos, o Senhor se fez presente. E algo foi feito. Hoje pela manhã, meu tio, nós moramos, a última cidade que nós moramos foi em Luiz Eduardo, em Anápolis. E antes daqui, agora eu já estou em Luiz Eduardo de novo, gente, quem não sabe. Nós fomos para Anápolis. E nós chegamos ali sem saber o que o Senhor nos levou para lá. Mas vocês sabem que Deus move céu e terra por causa de uma alma, por causa de uma vida. Hoje pela manhã um tio meu postou no grupo, ele na igreja, e a igreja que nós congregávamos, ele postou um pedaço do louvor. E eu, estudando a Bíblia, e lembrei. Quando nós chegamos em Anápolis, esse meu tio não passava nem na porta de uma igreja evangélica. Nem na porta. Toda vez que a gente chamava, ele... tá hora. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós saímos de lá, acho que com poucos meses que nós tínhamos vindo embora. O meu tio já desceu as águas, já se batizou. Hoje ele não perde culto. Um dia desse ele mandou a foto, ele no ofertório lá na frente. Quem falava mal da igreja está dentro da casa do Senhor. E assim, eu não me arrependo de nada que eu passei. São dias árduos, eu não nego para vocês. Sabe, são dias bem árduos. Mas também a gente seguir a agenda que o Espírito Santo tem para nós é muito bom. Então eu convido você a todos os dias perguntar: Espírito Santo, qual a sua agenda para mim hoje? Qual o direcionamento? Todos nós lidamos com pessoas no nosso dia a dia. Às vezes tem pessoas tão carregadas que chegam perto de nós. E você está tão cheio da presença de Deus que antes de você transmitir algo de Deus, parece que a opressão dela é tão grande que te consome, que você não tem forças para falar de Deus para ela. Mas nós não podemos nos deixar ser dominada. Aí às vezes você fala assim: ah, Carol, mas como é que você muda tanto de cidade e você sabe que é Deus que está te mandando? Porque aqui, Paulo, o Espírito Santo impediu ele de ir e ele ficou quieto. E aqui fala assim, ele teve uma visão. E concluindo, como é que a gente conclui? Orando, porque a gente não muda de cidade, não muda de lugar, sem primeiro colocar na direção de Deus. Conversando com outras pessoas, se orientando com o pastor, com pessoas mais experientes. Aí nós entendemos, sim, é a vontade de Deus que nós seguimos. Então nós vamos, porque aonde nós chegamos, nós sabemos que a presença de Deus é conosco. Então nós aprendemos a seguir a agenda do Espírito Santo. E eu convido você também a colocar em primeiro lugar na sua vida a agenda do Espírito Santo, porque quando ele te conduz, se você é selado por ele, ele te conduz para o melhor lugar. Às vezes o lugar é difícil, é árduo, dói, mas é lá que ele quer você, é lá que ele quer te usar, é de lá que ele vai extrair uma essência. Ali foi uma família que mudou. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro perdido. Amém? Vamos continuar aqui no versículo 16. Aconteceu que, indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores,
seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, se indignando, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, arrastaram para a praça na presença das autoridades. Vejam só, o interesse humano, o sistema mundano escravizando uma pessoa, a mulher escravizada por Satanás. Hoje em dia, muitas pessoas são escravizadas por Satanás. E por conta do sistema mundano, hoje tudo gira em torno do sistema. Quantos jovens, eles querem alguma coisa e não têm condição de ter e preferem ir para o mundo do tráfico, para o mundo das drogas, porque é mais fácil. Lá é mais fácil. E lá eles se tornam escravos de Satanás e não conseguem mais sair daquela vida. O mundo hoje, qual vai ser o melhor resultado para o país que estamos vivendo? É a mudança de presidente? É a mudança de deputados? É a educação? Não. É a saúde? Não. O melhor para o mundo é Jesus Cristo. Aquela mulher estava escravizada. Quantas pessoas hoje estão escravizadas por Satanás por conta do dinheiro? Você vê aqui que quando ela foi liberta, o dono, o senhor dela não ficou satisfeito, não. Ele não ficou satisfeito porque ele deixou de ganhar. Isso acontece muito hoje no mundo do tráfico, no mundo das drogas, porque o lucro do tráfico é muito alto. É muito alto e as pessoas, eles preferem morrer do que perder. Eles são escravizados por Satanás. E essa moça, na mesma hora, a Bíblia diz que na mesma hora ela foi liberta. E eles, por não gostarem da moça, eles perderam quem estava dando lucro para eles. Mandou pegar Paulo e Silas e fazer o quê? O que a Bíblia diz aqui? No versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretetores, rasgando-lhe as vestes, e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe dar muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardas lhe dessem toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes pendeu os pés no tronco. Como é difícil também a gente fazer a obra. Viu que eu falei lá atrás? Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus. E olha o que aconteceu com eles. Eles foram açoitados, arrancaram as vestes. E eles chamaram o carcereiro e fizeram como se eles fossem os piores. Prendam no cárcere. E o carcereiro ficou tão assustado que prendeu no cárcere escuro, frio, sujo, com os pés no tronco, como se eles fossem um dos piores bandidos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nem tudo que a gente faz é bonança. Nem tudo é tranquilidade. É tudo tão difícil. Às vezes eu questiono muito com Deus, porque a gente passa por tanta situação. Vocês olham assim pra gente, Carol é isso, Carol é animada, Carol é alegre, mas ninguém sabe o que a gente passa. Ninguém sabe o que nós temos vivido nos últimos tempos. Eu e Kel temos vivido assim processos, que eu já cheguei a perguntar com Deus, eu acho que eu não estou fazendo a tua vontade não, porque tem sido tão difícil. Tem sido tão difícil. Tem dias tão amargos. E tem dias que parece que nós somos jogados realmente no cárcere, sabe? Tem dias na vida da gente que parece que a gente é jogado lá naquele cárcere. Tem dia que a gente passa por cada situação que a gente sente na alma da gente, como se fossem aquelas lapadas mesmo que Paulo e Silas levou.
E parece que eles querem pegar a gente assim e jogar no cárcere. E quando você está lá no cárcere, você fica tão angustiada, tão triste. Parece que Deus nem existe. Se Deus existe, por que eu estou passando por tanta situação difícil? É muito difícil tudo que a gente vive. Quando eu olho assim para os meus filhos, a Esté e o Eduardo são milagres de Deus. A gravidez da Esté foi um milagre. A Esté, quando nasceu, muitos que sabem, que conhecem. Eu sempre fiz a obra de Deus, eu sempre estive à disposição. Quando a Esté nasceu, nós morávamos em uma cidade aqui perto, que não tinha nem recurso médico, que chama-se Coribe. Eu não sei se algum de vocês conhece, próximo a Cocos. E assim, eu imaginava, eu estou praticamente pela obra, a gente faz a obra e vai dar tudo certo. E quando a Esté nasceu, não, a Esté tinha um problema respiratório. A médica falou, vocês tiram para Brasília ou ela vai morrer. E a gente tinha dinheiro. Interessante que quando a Esté, eu estava assim com acho que uns 7 meses de grávida, eu falei com o Kel assim, amor, a gente tem alguma reserva para o nascimento dessa menina? E ele falou, não, o único dinheiro que tinha foi o que eu te dei para você ir comprar o enxoval dela. E eu falei, ô Jesus, Deus, eu falei, Kel, mas quando criança nasce é muito gasto, a gente gasta muito, quem tem filho sabe. E na hora que a Esté nasceu, menos de 24 horas de vida, a médica falou pra gente, ou vocês levam para Brasília, tem condições de levar ela para Brasília, ou leva para Brasília ou ela não vai escapar, porque no HO não tinha vaga. E naquele momento, lá vai eu para o cárcere. Eu em cima de uma cama, acho que, não me lembro, mas acho que nem efeito da anestesia não tinha passado direito. Senhor, socorre-nos. Mas Deus sempre põe anjos no nosso caminho, né? Foi um tempo bem difícil, mas o Senhor enviou a providência, porque Ele até nos manda para o cárcere, mas Ele nos ajuda no cárcere. Ele nos ajuda. Foi um susto muito grande que nós passamos, mas Esté foi para Brasília, foi de avião. Ela fala assim, mãe, eu nunca andei de avião. Eu falei, você já andou quando você nasceu, é porque você não lembra. Foi de avião, ficou em UTI, lugar melhor que tinha, Deus preparou tudo, ficou 10 dias. A minha fé ficou bem pequenininha, eu não nego a vocês. Quando eu precisei ir, o pessoal falou, você não vai levar a cadeirinha para trazer ela quando receber alta? Eu não queria falar, porque às vezes quando a gente fala, o inimigo escuta. Mas dentro de mim falava assim, ela não vai voltar na cadeirinha, ela vai morrer. Mas eu não falava, sabe? Eu ficava... Normalmente, quando eu tenho pensamentos ruins, eu não gosto de falar, para não externar, porque quando a gente fala, o diabo escuta. E eu falava assim, não, qualquer coisa a gente dá um jeito, mas assim, dentro de mim eu sabia que eu não traria ela de volta. Ela saiu daqui muito mal. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, Esté já está prestes a completar 12 anos de idade. E o Senhor é maravilhoso. E aí, quando veio o Eduardo, de novo, outro susto. Mas Deus faz assim, acho que é para deixar a gente mais firme. Kézia falou, mulher, pelo amor de Deus, você não tem mais filho não, viu? Porque já tá bom. Já tá bom de susto. Mas com Deus é assim mesmo, a gente passa diversas situações. Ele coloca a gente no cárcere, mas Ele tira a gente do cárcere. E aí o que acontece quando Paulo e Silas estavam no cárcere? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros na prisão o escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces das prisões. E abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias. Isso é maravilhoso. Só de ler, imagine de imaginar. Coloque a sua mente assim para pensar, a pessoa presa no cárcere. O momento dela era de questionar, de reclamar. Deus, eu estava aqui, eu não fui para tal cidade, porque o Senhor mandou eu ficar aqui.
E aqui eu estava fazendo a tua obra e o Senhor me jogou no cárcere. Agora vocês imaginem a situação. Ele estava preso com os pés, os braços com os pés trancados. E ele e Silas, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Cantar, adorar e orar. Tem hora que a gente não tem situação, tem situação que a gente não tem o que fazer. Existem situações na vida da gente que a gente não tem o que fazer. E tem tanto louvor que a gente canta quando a gente está angustiada, quando você está no cárcere. Eu me lembro que eu passei por uma prova muito grande, quando a gente entrou nesse processo que Deus falou que nós iríamos entrar. Eu sempre gostava de cantar aquela música, Eu Cuido de Ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, assim mesmo, mas prefiro confiar sem entender. E sabe o que Deus falava para mim? Eu cuido de ti, oh aleluia. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. E ali eu me levantava e começava a sorrir, porque não tinha o que fazer, a gente só pode cantar. Tem algum hino que você canta quando você está no momento de dificuldade? Tem algum hino que você consegue declarar? Porque às vezes é difícil a gente falar ou externar, mas às vezes a gente tem um louvor que fala com a gente no momento da angústia. Aquele louvor também, Espírito Santo, ele fala muito comigo. Espírito Santo, ore por mim. Às vezes é tão difícil. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Como é lindo, gente. Como é bom. Quantas e quantas vezes eu dobrava meu joelho, eu não sabia mais o que falar, eu cantava. Eu imagino que essa era a reação de Paulo e Silas naquela prisão. A opção que eles tinham era cantar, adorar a Deus. Mas no momento, enquanto eles cantavam e adoravam, as cadeias se quebraram, as portas se romperam. Hoje em dia tem muitas coisas que nos aprisionam e nos levam para o cárcere. A amargura é um sentimento terrível, ela te aprisiona. Ela demonstra em você a falta de perdão. Muitas vezes você tem dificuldade para perdoar e aquilo te causa uma amargura. E aquilo ali, sem você perceber, ela aprisiona a sua alma. Ela te leva para o cárcere e te deixa presa. É triste a pessoa amargurada. Como é tão ruim a gente falar com uma pessoa amargurada, cheia de rancor, cheia de ódio. Parece que ela quer fazer tudo com as mãos dela e não consegue. Ela é muito amargurada. E aquilo ali leva ela para o cárcere. Aí ela fica lá presa. Porque não consegue adorar, não consegue liberar perdão, fica presa. A inveja é triste. E como vivemos num mundo de pessoas invejosas querendo estar um no lugar do outro. Viva a vida que Deus te deu.
Para de querer viver a vida dos outros. Se Deus prospera mais fulano do que eu, por que eu vou ficar questionando? A inveja é triste, gente. É um sentimento ele é um sentimento assim de ódio, de desgosto, que vai gerando dentro da pessoa. E quando ela se vê, ela está presa no cárcere por conta da inveja que tem da outra pessoa. E ao invés dela, ela morre no próprio veneno. Ela quer envenenar o outro, mas ela morre envenenada. Com inveja. O ciúme tem aprisionado muitas vidas. Principalmente em dias em que relacionamentos hoje virou, se der certo, tá bom. Se não der, a fila anda. Não é assim que as pessoas falam? E as pessoas acabam se frustrando, tendo muitas decepções. E essas decepções acabam que vocês não confiam, a gente acaba não confiando mais no outro, por conta de decepções passadas. O que passou, passou, a gente tem que viver de agora para frente. Eu tenho buscado viver isso no meu lar, eu falo sempre com meu esposo que eu perdoei. Ponto. A Bíblia diz que Deus nos perdoa quando a gente erra, que a gente pede perdão, Ele pega o nosso erro e lança no mar do esquecimento. Acabou. A gente não tem que ficar fuçando lá de novo e trazer de volta. E o ciúme tem levado muitas pessoas para o cárcere. A desconfiança. A incredulidade. É um pecado que nos priva das bênçãos de Deus, sabia? Você ser incrédulo. Às vezes você acredita em Deus, mas você fica assim, eu acredito mais na minha força do que em Deus, né? Se Deus não agir, eu dou meu jeito. E isso entristece o coração de Deus. Isso deixa Deus muito triste. Você desconfia do cuidado de Deus. E isso também te aprisiona. A avareza, quantas pessoas avarentas. Quantas pessoas avarentas. Como o Ítalo falou aqui na hora do ofertório. Às vezes a gente não quer dar porque a gente pensa que se a gente der vai acabar, né? É um saco furado, que dá, acabou. Não. Quantas pessoas que têm uma busca excessiva por mais, eu quero mais, essa casa tá boa, tá, mas eu quero outra melhor, meu carro não é o do ano, eu quero mais dinheiro. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O Senhor Jesus disse para nós termos uma vida boa enquanto estivermos aqui, mas não com avareza. Porque tudo aqui, vai passar. Tudo aqui vai acabar. E quando você morrer, tudo vai ficar aí. Pode ter certeza disso. Então, essa busca incessante, essa avareza, você acaba ficando tão ocupado, querendo mais, e é algo que não sacia. Gente, vocês podem ter o dinheiro do mundo inteiro, mas o avarento, ele não se sacia. E ele pode ser o homem mais rico do mundo e ele se torna o mais pobre e miserável. Tem pessoas que ela não tem dinheiro nenhum, mas ela te transmite uma paz tão grande. É tão bom você estar perto de pessoas simples, de bom coração. Às vezes ela é tão rica financeiramente, mas tão simples. E outras tão pobres, mas tão orgulhosas, tão avarentas, que a gente dá até agonia. E é também das prisões que nos levam para o cárcere. O amor ao poder. Tem um ditado que diz que você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E o mundo que a gente vive é assim. Você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Porque o poder enche a pessoa de soberba, de orgulho. E ela se acha o tal. E isso aprisiona tanto. É tanta gente querendo estar nas capas de revista, ter os melhores status, quantos seguidores eu tenho, quantas visualizações. Que mundo fútil, que mundo em vão que a gente está se enfiando. Tem dia que eu fico mexendo no Instagram e falo, meu Deus, será que essas pessoas que vivem postando tanta luxúria, tanta coisa, eles vivem assim mesmo? Não tem condição não. Tenho certeza que eles têm uns momentos de angústia, de tristeza. Aquilo ali é só coisa passageira.
quem não tem Jesus é tudo passageiro. É tudo passageiro. E hoje em dia, a vaidade da vida nos faz ter amor ao poder. Só que no reino de Deus é diferente. Porque aqui o menor é o maior. O humilhado é o exaltado. O último será o primeiro. No reino de Deus é diferente. E quem não consegue ser assim, é difícil ficar aqui. Porque a Bíblia nos ensina a ser dessa forma. É melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. O pecado é outra coisa que nos aprisiona muito. Ah, Carol, mas como a gente vai viver num mundo sem pecar? Impossível, claro. Não é fácil viver num mundo sem pecar, não tem como. Mas é fácil você reconhecer o seu pecado, ajoelhar, dobrar o seu joelho e reconhecer o seu erro e dizer: Deus, me perdoa. Eu estou errado, eu reconheci que eu fiz algo que não está de acordo com a tua palavra. Eu cometi esse erro, esse deslize. Me perdoa, Senhor Jesus. O pecado, ele nos aprisiona, como eu falei lá no início, que aquela moça, ela estava aprisionada pelo pecado. Ela leva a pessoa a situações tão humilhantes. O pecado é triste. É triste a pessoa viver em pecado. Hoje em dia as pessoas têm um hábito de dizer que nada, ninguém é perfeito. Por isso que eu fiz isso, porque ninguém é perfeito, né? Mas não é bem assim, gente. A gente precisa reconhecer a Bíblia. É um manual que Jesus deixou na terra para a gente seguir. O modelo a ser seguido está na Bíblia. Então aprendam a ler a Bíblia. Essa igreja IADEB, ela incentiva muito a leitura da Bíblia, porque a verdade está na Bíblia. O caminho, o modelo a ser seguido está na Bíblia. A verdade que vai te libertar, que vai quebrar as prisões da sua vida, está na Bíblia. Não está em mim, não está no Ítalo, não está na Tiare, não está na Nayara que pregou, nem na Elisama. Mas a verdade que liberta está na Bíblia. É tão fácil. Quando você for ler a Bíblia, fala: Espírito Santo, fala comigo, eu não entendo. Às vezes tem gente que fala para mim: Carol, não sei por onde eu começo a ler a Bíblia. Não sei nem por onde começar, mas peça o Espírito Santo para te direcionar, porque Ele vai te orientar. E aprenda a viver o que Jesus revelou através da tua palavra. Aprenda a seguir os ensinamentos de Jesus na terra. Ele nos ensinou a sermos mansos, a sermos humildes, a sermos passivos, a perdoar o nosso irmão quando ele nos fere. Ele nos ensinou a dar, a acolher, a corrigir. A Bíblia nos ensina tudo. É o melhor manual que nós temos de sobrevivência hoje. E para terminar essa palavra, eu quero te perguntar: quais são as correntes que aprisionam a tua vida? Feche os teus olhos nessa hora e pensa, faça uma reflexão. Quais são as prisões que te aprisionam? Pode ser que eu não falei, não citei alguma coisa aqui que precisava ser citado sobre essas prisões. O medo é algo que também aprisiona muita gente. A incerteza, a ansiedade. Mas nessa noite eu quero te pedir, Espírito Santo, para estar presente neste lugar. Para estar presente neste lugar. E quebrar essas cadeias, e quebrar essas correntes. Porque a tua palavra diz que quando Paulo e Silas oravam, de repente as cadeias foram quebradas. Não precisa você sair daqui dizendo: Carol, amanhã eu oro e as minhas cadeias vão se quebrar, vão se romper. Não, é hoje, porque a palavra de Deus diz que foi de repente. E é hoje que o que te aprisiona vai te libertar, vai sair da sua vida.
Eu creio pelo poder que há no nome de Jesus, que as cadeias que nos cercam, elas vão cair por terra. O medo que te aflige de seguir Jesus, às vezes não é fácil seguir Jesus, como eu falei aqui para vocês. Eu sou cristã desde que eu me entendo por gente, desde o berço, como eu costumo dizer. Eu nunca saí dos caminhos do Senhor nem por um instante. Nem por um instante. E passo luta. Mas a Bíblia diz que é luta e vitória, luta e vitória. É assim que nós vivemos, é luta e vitória, luta e vitória. Mas com Jesus é melhor, sabe? Com Jesus é melhor. Confesso a vocês que com Jesus é melhor. Porque no dia que eu estou angustiada, que eu estou presa no cárcere, eu tranco a porta do meu quarto e oro e canto, porque tem dia que eu não consigo orar não minto a vocês. Tem dias que as palavras não saem, porque tem dias assim que a ira é tão grande, eu fico assim tão irada às vezes. Meu Deus, socorro, Jesus, socorro, Jesus. Eu só consigo cantar, porque eu não consigo falar, porque Ele está vendo tudo que eu estou passando. E para vocês não vai ser diferente, viu? Todo mundo tem luta, mas com Jesus é melhor. Com Jesus é mais fácil. E olha só o que aconteceu aqui. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada para suicidar, porque ele estava vendo, achando que os presos tinham tudo fugido, porque a porta do cárcere foi aberta. Paulo bradou em alta voz: não faça mal algum. Todos nós estamos aqui. Nós só fomos libertos quando a transformação chegar na sua vida. Você só vai dizer: não, eu fui liberta do cárcere que me aprisionava. Aleluia. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele entrou precipitadamente, trêmulo, nervoso, e prostrou-se diante de Paulo e disse: depois disso, trazendo-os para fora: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo lhe respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu imagino a alegria daquele homem. Ele foi designado a cuidar daqueles prisioneiros com muito cuidado. E quando ele viu tudo quebrou, e agora? O que esses homens fazem, que eles têm tanto poder? Já tinha uma menina que ganhava dinheiro, adivinhando, eles expulsaram o demônio. Agora eles romperam as cadeias aqui, quebrou tudo. Eu preciso fazer o que eles fazem. E Paulo apenas lhe disse: é tão simples, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? E eu me admirei ainda mais dessa palavra, sabe por quê? Porque às vezes quando você está numa luta, o Senhor usa pessoas para te ajudar, que depois de muito tempo, você ainda vê fruto daquilo. Esse mesmo carcereiro foi quem sustentou o ministério de Paulo por muito tempo. Lá na frente, na carta de Filipenses, Paulo escreve uma carta para Filipe, para a igreja de Filipos, dizendo: obrigado, agradecendo por tudo que eles fizeram. Então, o Espírito Santo não ter permitido Paulo sair daquele lugar para ir para outro. Toda a situação que ele passou, ele foi para o cárcere, ele foi humilhado, ele foi açoitado. Tinha um porquê. O carcereiro foi liberto e Deus usou o carcereiro para ajudar financeiramente o ministério de Paulo. Então vocês podem ver que Deus usa pessoas para nos ajudar quando a gente está no cárcere. E essa pessoa nos ajuda muito. E nessa noite eu quero te convidar a ficar em pé. E você vai louvar comigo, vai adorar este Deus e vai pedir a Ele que você possa ser liberto das prisões que aprisionam a sua vida. Tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te impede de fazer o que Jesus tem para você. Nós somos mensageiros de Deus na terra.
Nós somos mensageiros e a palavra do Senhor precisa ser pregada. Existem muitas vidas por aí precisando ouvir o que você tem dentro de você. Nós somos privilegiados. Você hoje é um privilegiado por estar aqui. Este tempo de pandemia afastou muitas pessoas umas das outras. As pessoas agora estão muito sozinhas, porém muito angustiadas, muito tristes. Existem situações cabulosas que às vezes deixam a gente pensando: meu Deus, mas eu não imaginava que no mundo que a gente vive ainda tem gente assim. A depressão tem consumido a mente de muita gente. Então nessa noite eu deixo para vocês que estão aqui, se libertem da prisão que aprisiona vocês para ajudar outras vidas. Se deixem ser canal como Paulo e Silas. Se deixem ser canal de Deus para outras vidas. O Senhor Jesus está voltando. A seara é grande, sabe? Mas são poucos os ceifeiros, são poucas pessoas que, assim como eu, como meu esposo, se dispõem a ir quando o Senhor manda. Às vezes é uma vizinha, não precisa mudar de cidade como eu, porque nem todo mundo tem assim essa disposição como a gente. Mas às vezes uma vizinha do seu lado está lá precisando. Uma colega de trabalho. Uma pessoa que está próxima a você só quer ouvir: ei, Jesus te ama. Jesus te ama, Ele quer libertar a sua vida, Ele quer mudar os seus passos, Ele quer mudar o seu andar, o seu deitar, o seu falar, o seu modo de agir. Se dispõe a ir, se dispõe a ser um servo do Senhor. Vamos adorar? Que eu sou adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia. Se eu subir ao céu, sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. O olhar de Deus está em todos os lugares. Aleluia! Tu és o Deus que me sonda. Nós não temos a resposta, mas de uma coisa nós sabemos, aleluia. Por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Se você é um adorador, não se deixe calar. Não deixe que as prisões venham romper o adorador que existe dentro de você. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar para você e declarar que se você é um adorador, se existe um adorador dentro de você,
Não adianta você se esconder, como diz essa canção. Você pode ir lá para o mais profundo mar. O Senhor te vê lá. Se você é um adorador de verdade, se você é um escolhido de Deus para proclamar esse evangelho de Deus, não adianta você se esconder, porque Ele vai te achar. Se dispõe aí o quanto antes. Fala: Jesus, eis-me aqui. Porque muitas vezes pode ser tarde demais. Tem tantas pessoas que às vezes se decidem a Jesus e logo o Senhor vem e recolhe. A pessoa fala assim: nossa, viveu tão pouco. Depois que aceitou Jesus, nem teve o prazer de desfrutar. Então assim, aprenda a desfrutar do que Jesus tem para a sua vida hoje. É hoje, não é amanhã. Jesus é o Deus do hoje. E eu sei que todas as pessoas que vieram aqui foi para ouvir essa palavra. Porque ontem, quando eu estava orando, eu falei assim: Deus, só permita que vá na igreja amanhã quem for para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Não permita que venha pessoas que não precisem, Pai. Então eu sei que se o Senhor te trouxe aqui é porque você é um adorador. Existe um adorador dentro de você que precisa ser liberto, que precisa romper as prisões e as cadeias que te aprisionam. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer só você para ser usado. Ele não precisa de muita coisa não, Ele só precisa da sua disponibilidade. Se disponha nessa noite, aleluia. Vamos cantar mais uma vez? Eu vou cantar esse coro e depois eu vou orar, amém? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Curva a sua cabeça nesta hora. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, eu não vou te convidar a vir aqui na frente, mas de cabeça curvada. Você tem este tempo de intimidade com o Espírito Santo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, aproveite este momento e fala assim: ei Deus, sabe aquela adoradora que estava tentando se esconder? Está aqui novamente, Senhor. E Deus é tão bom para perdoar. Ele é tão grande assim, tão amoroso. Fala assim: Deus, eu estou aqui de novo, Senhor. A noite pode ter sido escura e triste, mas o Espírito Santo de Deus te alcançou nessa noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nesta noite eu quero te apresentar cada um que está aqui neste lugar. Cada vida que aqui colocou os pés nessa noite, Senhor. O Senhor é o Deus que não despede ninguém de mãos vazias. E nesta noite eu peço uma bênção sobrenatural na vida dos meus irmãos que aqui estão. Todas as correntes que têm aprisionado a vida de cada um, Jesus, que venha cair por terra. As prisões do medo, fala: eu não vou conseguir. Você vai conseguir, porque Jesus é contigo. Eu não presto para nada. Presta porque você é obra-prima de Deus. Quem te criou foi Jesus Cristo. Aquele que te diz que você não presta é um mentiroso. Maior é o Senhor Jesus que nos chamou. E nessa noite existem adoradores de verdade neste lugar.
Que nós possamos, Senhor Jesus, sair daqui dessa noite com um pensamento transformado, com a mente transformada pela renovação do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo que nos renova todos os dias. Como disse o hino que nós cantamos no início, usa-nos, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Usa-nos, Senhor. Quantas vidas estão precisando de ouvir a nossa voz? E nessa noite o Senhor Jesus encontrou adoradores neste lugar. Nessa noite o Senhor Jesus encontrou adoradores neste lugar. E eu já posso ver adoradores derramando lágrimas. Eu já posso ver adoradores derramando lágrimas. Porque quando Jesus nos liberta da prisão, a gente não se contém. A gente se lança, a gente se joga no chão, porque o Senhor Jesus é lindo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é verdadeira e se renova todas as manhãs. Continua em nosso meio, Espírito Santo, e nos dê uma semana abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor. Posso ouvir uma salva de palmas bem linda para o Senhor Jesus? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês.